Hoje, eu junto com alguns colegas, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que vale muito a pena vocês ficarem ligados. Esse tema é sobre a famosa sondagem rotativa. Eu me chamo Matheus Góes e sou estudante da Unime e no momento estou cursando Engenharia Civil. Sou Junei Matos dos Santos, aluno do quarto semestre de Engenharia Civil da Unime. Me chamo Emerson Lima Oliveira, aluno da instituição Unime, graduando em Engenharia Civil noturno e estou no quarto período. Meu nome é Leonardo, sou do curso de Engenharia Civil do quarto semestre. Sou Maxwell Santos de Santana, aluno de Engenharia Civil, cursando o quarto semestre na instituição Unime. Sou Sara Pauline Queiroz Marques, estudante de Engenharia Civil, cursando o quarto semestre na instituição FACSul Unime Itabuna, Bahia. Meu nome é Ana Luísa, estou falando pelo curso de Engenharia Civil, atualmente estou no quinto semestre. O nosso objetivo é fazer com que vocês, nesta apresentação, entendam o que é, como funciona essa sondagem rotativa. Vocês também vão aprender a analisar seus ensaios e irão também observar os parâmetros geotécnicos. Então vamos lá? Bom, a sondagem rotativa ela é importante porque ela permite o avanço da investigação do solo quando a gente tem um solo com a resistência muito grande ou quando chega na rocha. Nesse caso, a gente pode continuar uma sondagem quando chegamos no impenetrável. É a sondagem rotativa, ela que perfura a rocha e retém uma amostra chamada de testemunho. Ou seja, é conhecida também como sondagem mista quando executada junto com o SPT. O equipamento avança em solos alterados e rochas, obtendo diretamente as amostras, que são os testemunhos, exatamente sobre a rocha a ser explorada, proporcionando oportunidade para uma série de ensaios. Então, a qualidade da rocha ela é medida nesse ensaio, através do estado do testemunho. É sempre desejável que a testemunhagem seja feita por pelo menos 3 metros, podendo ser estendida se o leito rochoso estiver intemperizado ou irregular. Ou seja, se tiver necessidade, dependendo do tipo de obra, do leito rochoso, pode se estender por ainda mais 3 metros. Então, através desse método, pode-se indicar o tipo de rocha, o grau de alteração, o fraturamento, a coerência, a xistosidade, a porcentagem de recuperação, além do índice de qualidade da rocha. Vou estar falando aqui os equipamentos e depois vou destacar, falando um pouquinho de alguns deles, como são utilizados na execução. Nós temos o tripé, nós temos a sonda rotativa, nós temos o conjunto de motobomba, nós temos as hastes, os barriletes, coroas, luvas alargadoras ou calibradores, nós temos os tubos de revestimentos e alguns outros acessórios. Bem, vou destacar aqui agora como é feita mais ou menos a execução com a utilização de alguns equipamentos desses. O tripé é utilizado como suporte na hora de fazer a sondagem. Nós temos as hastes que vão estar entrando no furo da sondagem. Nós vamos ter na parte inferior o barrilete que vão estar recolhendo a amostra. Acoplado aos barriletes, nós vamos ter as brocas que vão estar fazendo a perfuração e fazendo a lavagem também. Junto a todo esse conjunto, nós vamos estar ligado, todo esse conjunto aí vai estar ligado ao motobomba. Então, esse é mais ou menos a parte de como são utilizados esses
alguns desses equipamentos aí, dessas ferramentas. Na padronização, existem dois tipos de sistema de normatização, porém o que é mais utilizado é o DCD-MA, que vem com diâmetro caracterizado por letras, nas quais as mais utilizadas são A, B, N, E e H, e elas cobrem de 1 a 4 polegadas. Existem dois grupos, o grupo X e o grupo W. O grupo X são relativamente mais leves e possuem passos de rosca fina. Já o grupo W, sendo mais utilizado atualmente para a padronização adotada pela maioria das empresas de geotecnia e fundações. Os barreletes nada mais é que tubos vazios por dentro, destinado a receber o testemunho de sondagem, preso à primeira arte a penetrar no solo. É constituído de molas em bisel de vários tipos para poder prender o testemunho. Os barreletes mais utilizados são barrelete simples, duplo rígido, duplo livre e tubo interno removível. O barrelete simples é formado de apenas um tubo e o testemunho está em constante contato com o fluido de perfuração e com a parede do tubo, sofrendo desgastes por ação e erosão e atrito. Por isso, é recomendado apenas para formações compactas e duras. Já o duplo rígido é constituído por dois tubos. Não tem dispositivo que impeça a rotação do tubo em nenhum momento. A passagem do fluido de circulação é por meio das paredes dos dois tubos e sua saída ocorre antes da mola retentora. Já o duplo livre também é constituído por dois tubos. No entanto, entre as partes da cabeça dos barreletes, os tubos são rosqueáveis e tem-se um sistema de rolamento, proporcionando o tubo externo girar com a coluna de perfuração, enquanto o tubo interno permanece estacionário ou gira lentamente. O tubo interno removível é um barrelete de grande capacidade de recuperação, onde é dotado de dispositivo especial que permite a retirada do tubo interno, portador do testemunho. Este tipo de barrelete é muito utilizado em sondagens profundas. É empregado normalmente em investigação de mineração subterrânea, exploração de petróleo, entre outros. Não esqueceremos a coroa, que é a ferramenta final do barrelete, responsável por realizar o furo propriamente dito, pois é a ferramenta cortante por rotação. Basicamente, existem dois tipos de família de coroa: a coroa diamantada e a coroa ídia. Ambas se diferenciam pelo material cortante, diamantada ou ídia, e por isso possuem o mesmo corpo, como rosca, diâmetro externo e diâmetro interno. Elas seguem o padrão da medida da DCD-MA e dessa forma possuem o princípio telescópico, sendo assim com mais sapatas e os revestimentos, o que permite a qualquer diâmetro passar por dentro de outro de tamanho superior a ele. A execução da sondagem rotativa, no caso, permite o avanço da investigação do solo quando temos solo de alta resistência. A sondagem perfura a rocha e retém uma amostra chamada de testemunho do material perfurado. E é sempre importante que o testemunho seja feito por pelo menos 3 metros, podendo ser estendido se o leito rochoso estiver intemperizado ou irregular. No local da execução da sondagem, deve-se cravar um piquete, portanto, a identificação da sondagem, que servirá de ponto da referência para medidas de profundidade e de armação topográfica. E também sobre a profundidade da sondagem pela norma NBR 8036, onde a gente deve fazer sondagem
onde o acréscimo de pressão do solo, devido às cargas estruturais aplicadas, for menos que 10% da pressão gestativa efetiva, ou seja, a gente calcula o acréscimo de pressão e verifica a tensão geostática daquela profundidade. Quando esse acréscimo for menos que 10%, aí no caso a gente já poderia parar a sondagem. A primeira e a mais crítica etapa para obter uma correta recomendação de calagem. Para quem não sabe, calagem é uma ação ou efeito de adubar a terra com cal. Recapitulando, a primeira e a mais crítica etapa para obter uma correta recomendação de calagem e adubação para obtenção de produtividades rentáveis é o processo de amostragem de solo. E seguido essa etapa, deve ser cultivado para em seguida proceder-se à análise química em laboratório. Os cuidados com a coleta de amostras de solo devem merecer atenção especial da pessoa que fará esta coleta. Por quê? Um erro na amostragem pode comprometer as etapas seguintes e para a definição de quantidade de calcário e adubos a serem utilizados, ou seja, a análise não corrige os erros cometidos no momento da coleta da amostra. As amostras devem ser feitas coletando-se amostras simples em 20 pontos ao acaso em cada gleba ou talhão homogêneo. Misturando-se bem as amostras simples, obtendo-se uma amostra composta, da qual separando-se mais ou menos 300 gramas de amostra. As amostras são acondicionadas em caixa, onde elas deverão permanecer guardadas à sobra, fora da incidência direta dos raios solares, em local ventilado, até o fim da sondagem, de onde serão transportadas para o laboratório. As mesmas deverão ser retiradas cuidadosamente de maneira que elas sejam mantidas em posições relativas dos testemunhos coletados. Deve-se colocar os testemunhos obtidos em caixas após cada manobra, dando-se início pela caneleta de jacice às dobradiças. As amostragens das manobras subsequentes devem ser sempre guardadas na sequência crescente da profundidade das amostras. As amostras de cada manobra deverão ser separadas por elementos de modo a garantir a imobilidade dos testemunhos durante o manuseio. O RQD, designação qualitativa da rocha, é encontrado através de análise sobre a amostragem. O RQD se baseia-se numa recuperação modificada de testemunhos através de um procedimento que leva em consideração o número de fraturas e a quantidade de material mole ou a alteração da massa rochosa que possa ser vista nos testemunhos de sondagem. Para melhor representação da relação entre os valores numéricos RQD e a qualidade geral da rocha para fins de engenharia, recomenda-se o uso de barriletes duplos giratórios e coroa de diâmetros iguais ou maiores que AX, ou seja, maiores ou iguais a 48 mm. Ele é o somatório dos fragmentos de testemunhos que tenham o tamanho superior a 10 cm. Soma e divide pelo tamanho da manobra que está sendo usado no ensaio. Assim chegaremos à percentagem da qualidade do maciço rochoso. Os resultados das sondagens rotativas são apresentados em relatórios com indicação dos pontos perfurados e ponta do local, contendo os perfis geológicos e geotécnicos de cada sondagem, data de início e término, inclinação e rumo da sondagem, cota de furo e nível de água quando imputado, profundidade e cotas na vertical, diâmetro de sondagem e perfuração dos revestimentos. O primeiro de cada manobra é o RQD expresso em porcentagem, recuperação dos testemunhos, alteração, coerência, fraturamento, classificação e interpretação geológica. No relatório de sondagem rotativa aparece alguns símbolos igual a esses que vão aparecer no vídeo.
E esse foi o nosso trabalho apresentado. Espero que tenha gostado e até!